Abertura. Avisos de possibilidade de proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição, como funciona aí? Olá, eles lutam pelo direito de viver Apresentadora conforme a Marina tradição Campos. ancestral repassada por gerações. No Brasil ou fora daqui, indígenas de todo o mundo resistem pela preservação dos territórios, pelo respeito à cultura e por direitos. A Constituição Brasileira de 88 trouxe uma série de garantias aos povos originários. Pela Carta Magna, os indígenas têm direito de usufruir a terra que ocupam e devem ser reconhecidos e respeitados os costumes, a organização social, a língua, as crenças e as tradições. E em outros países? Vamos começar pelos Estados Unidos? Por lá, a lei permite que os indígenas explorem economicamente o território, inclusive para o funcionamento de cassinos. A Verônica mora em Las Vegas e foi até o território dos Paiutes, uma etnia indígena de lá, e vai mostrar. Verônica, como funciona aí? Globo terrestre. Imagem se aproxima dos Estados Unidos na América do Norte, indicação pontiaguda em Las Vegas, Estados Unidos. Cassino em forma de pirâmide em meio à cidade. Hotel com fonte do tamanho de um quarteirão. Placa, bem-vindo à fabulosa Las Vegas, Nevada. Olá, eu sou Verônica Cavalcante. Verônica Cavalcante, guia de turismo. De Nevada. Eu sou guia turística aqui nessa cidade incrível que tem muito entretenimento, cassinos, shows, muitas luzes. Mas hoje eu vou levar vocês para um lugar diferente. Vem comigo. Campo de golfe arborizado. Golfista bate em bola pequena com taco. É a cidade do entretenimento. Muitos turistas passam por aqui por Las Vegas. E a Paiutes, para lucrar com os turistas, né, fizeram um campo de golfe super lindo aqui ao redor de Las Vegas, dá 35 minutinhos da Strip de Las Vegas. E com isso, todo o dinheiro arrecadado, eles dividem, né, entre os seus membros. Golfista se prepara para a tacada. Pessoal, estou aqui agora no Smoke Shop, que é uma loja que vende cigarros que também pertence aos Paiutes. Na verdade, os Paiutes desenvolveram uma marca, né, de cigarro e hoje em dia eles são os maiores varejistas aqui de cigarro dos Estados Unidos. Que são algumas marcas de cigarros que são feitas em aldeias. Réplica de Nova York em Las Vegas. Muitos estados aqui nos Estados Unidos, o jogo é proibido. Porém, nas reservas indígenas, ele é liberado. Por isso que você encontra os cassinos nas reservas indígenas. Muitas vezes são cassinos de beira de estrada, geralmente são cassinos de beira de estrada. Verônica entra no cassino. Máquinas caça-níqueis espalhadas por todo o local. Luzes de neon multicoloridas na parte externa das máquinas. Diante delas, pessoas sentadas jogam. Então, pessoal, em 1988, o governo federal regularizou os jogos para as terras indígenas, né? Então, isso teve um impacto bem positivo, porque isso deu uma independência financeira melhor para eles. Então, você pode ver que os cassinos sempre estão cheios, as pessoas fazendo as pezinhas. Verônica coloca cédulas de dólar na máquina caça-níquel. Vou tentar aqui para ver se a gente ganha alguma coisa. Verônica aperta botões na máquina, números e figuras giram de forma aleatória. Verônica caminha até a saída do cassino. Ela tem cabelos longos até os ombros. Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado e assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, Rafael Modesto. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo ao Como Funciona Aí. E eu já começo perguntando para o senhor, essa possibilidade que os indígenas americanos têm de explorar economicamente o seu território, na lei brasileira isso é previsto? Isso pode ser feito aqui também? Exatamente. Na nossa legislação, inclusive... Rafael Modesto, advogado e assessor jurídico do CIMI. Com relação à exploração do seu território é a própria Constituição Federal do Brasil, não é? O direito indígena não é regulado pelo Código Civil, pela legislação ordinária, mas pela legislação constitucional e pela convenção e tratados internacionais, convenções e tratados internacionais, a exemplo da Convenção 169 da OIT. E essa legislação consubstancia o direito indígena de exploração do seu território.
O que é vedado e que a gente não compreende muito bem, o que alguns setores da sociedade brasileira não compreendem muito bem, é a exploração dos territórios indígenas por terceiros, né? A gente vê muita invasão, a gente vê muito crime de esbulho em face dos direitos territoriais dos povos indígenas, porque não há uma compreensão efetiva do que significa a previsão sobre o usufruto exclusivo das terras indígenas, não é verdade? Então, quando a Constituição fala que as terras de ocupação tradicional indígenas demarcadas, elas servem para a reprodução física e cultural dos povos indígenas. Então, o que é vedado? É vedada a exploração econômica por terceiros. O que é vedado também são explorações que são ilícitas. Por exemplo, cassino é proibido no Brasil desde 1946, na verdade. O garimpo é ilegal no Brasil. A mineração, ela até é possível, mas ela depende de um conjunto de requisitos. Então, ela também, atualmente, como não é regulada, não é permitida. Então, de acordo com a nossa Constituição Federal e com o direito internacional que regula a matéria indígena, os povos, sim, podem explorar suas terras economicamente, de acordo com os seus usos e costumes ou não, sendo lícita essa exploração. Agora, uma questão é certa, para explorar o território indígena, para eles explorarem o seu território, precisaria de linha de crédito, de facilitação com relação a investimentos, o que não existe no Brasil. Esse tipo de política pública ainda não existe no Brasil. Agora, existe alguma etnia brasileira que consegue usufruir economicamente do seu território e qualquer recurso natural pode ser explorado? Exatamente. Primeiro, nem todo recurso natural pode ser explorado, né? Por exemplo, dos minérios, né? Os minérios não podem serem explorados porque não existe lei regulando a mineração, e o garimpo em terras indígenas é vedado pela Constituição Federal. Agora, há exploração em vários níveis pelos próprios indígenas, há arrendamentos que são ilegais, portanto, exploração por terceiros acontecendo, mas ela é ilegal. Há parceria agrícola acontecendo, mas ela é ilegal. O Ministério Público Federal tem um papel importante de impedir, tem impedido essa prática, não é verdade? Agora, os indígenas, por si só, eles exploram as suas terras com pequenos roçados, com uma agricultura parecida à agricultura familiar, por exemplo, de subsistência, de venda do excedente, mas tem algumas práticas que são poucas também, de exploração em larga escala, por exemplo, de produção de madeira, produção de grãos, né, pelos próprios indígenas, mas são alguns casos isolados, infelizmente. Agora, quando essa reserva indígena é reconhecida pelo Estado, que tipo de garantia que aquela etnia passa a ter? No Brasil, a legislação diz que o direito do índio é declarado. Então, a demarcação é um ato formal de colocação de limites, de lindes, né? Vai dizer até onde o território vai. Após a demarcação ocorrida, então isso o Supremo, inclusive, está analisando nesse momento. Em que momento do processo de demarcação a comunidade indígena interessada na demarcação vai poder tomar posse do território? Após tomar posse do território, como a gente já disse antes, ela pode explorar economicamente, sendo lícita a exploração, né? Uma outra garantia fundamental, que eu também já mencionei, é o elemento usufruto exclusivo dos territórios indígenas, e uma garantia fundamental de que o Estado brasileiro, embora não faça efetivamente como deveria, é proteger e fiscalizar os limites do território contra a invasão, contra garimpo ilegal, roubo de madeira, desmatamento, biopirataria e uma série de ilícitos, de crimes que ocorrem nas terras indígenas, e que os indígenas, os povos e comunidades deviam ter direito a essa garantia, uma garantia prevista na Constituição, de fiscalização e proteção dos seus territórios contra esse tipo de crime. Esses crimes, na verdade, são vários. Vamos voltar para os Estados Unidos. A Verônica mostra agora como se organizam os povos indígenas americanos, as leis que eles devem seguir e como se relacionam com a cidade. Verônica, é com você. Campo de golfe com um pequeno lago. O menino joga golfe. Ele se prepara para dar tacada. Após batida, golfista tira a bola da areia que se espalha. Os Paiutes são conhecidos como o povo do deserto. Suas terras estão localizadas na parte sudeste dos Estados Unidos. Aqui em Las Vegas, eles se dividem em 3 grupos: Paiutes Las Vegas, Moapa Bando e Nuhup.
Cada aldeia nativa americana mantém listas de seus membros tribais. Para ter o registro em uma dessas listas da aldeia Paiutes, o nativo americano deve provar sua história genealógica como descendente de uma pessoa na aldeia. Deve determinar o seu sangue quântico ou o grau de ancestralidade. Casas no deserto. Nos Estados Unidos, existem 574 aldeias reconhecidas pelo governo federal. O que isso significa? Significa que a reserva indígena tem um relacionamento com o governo federal direto, assim como os estados. Porque aqui nos Estados Unidos, os estados são independentes, ou seja, cada estado tem as suas taxas de impostos e algumas leis adequadas para a sua população. Os territórios indígenas devem seguir as leis federais, porém não precisam seguir as leis dos estados que pertencem. Índio-americano. São comunidades com poder político interno, tem sistema jurídico próprio, departamento de polícia, tribunais civis, tribunais penais, ou seja, são independentes. Ele usa cocar com penas na cabeça. Hoje nós estamos aqui no centro Verônica de Las Vegas, Cavalcante, guia de onde turismo. fica a Paiute Las Vegas. Então, tem alguns business lá dentro, eles têm as suas polícias, eles têm as casas, né, os hospitais e uma escolinha. Só que nós não podemos entrar. Só quem pode entrar são os membros mesmo da aldeia. Reserva similar a um bairro, com delegacia na entrada. Então, pessoal, como vocês puderam ver, a nossa tribo indígena aqui, os Paiutes, continua mantendo a sua cultura e tradição, porém também se adaptando à nossa vida moderna aqui de Las Vegas. E eles contribuem para a cidade, para o avanço da cidade, né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Verônica sorri. Vinheta, como funciona aí? Doutor Rafael, a gente viu que lá nos Estados Unidos as comunidades indígenas têm a própria polícia. Aqui no Brasil é a Polícia Federal que tem esse papel. Mas qual que é a penalidade para as pessoas que violam esse território e como que funciona esse trabalho de proteção da Polícia Federal? Exatamente. Nós temos um déficit com relação... Rafael Modesto, advogado e assessor jurídico do CIMI. A competência sobre matéria indígena é da União, portanto, é uma competência federal. Os processos referentes à disputa sobre direitos indígenas vai para a Justiça Federal, né? Então, a legislação que regula o direito indígena é toda federal, os estados não têm essa competência. Com relação à polícia, justamente a Polícia Federal é competente para fazer ações, né, dentro de terra indígena. Agora, existem experiências, poucas também, né? O direito indígena é muito vasto, muito amplo, de acordo com o nosso texto constitucional. Contudo, a efetivação desse direito é muito lento, né? Mas a gente tem visto importantes iniciativas de comunidades indígenas na omissão do Estado em fiscalizar os territórios, têm constituído polícias indígenas, né? Claro que com respeito a questões importantes como armamentos, enfim, mas na omissão, na ausência da polícia na proteção dos territórios, eles têm constituídos como os guardiões da floresta lá no Maranhão, né, nos Guajajara. Em Roraima, inclusive, a discussão chegou no judiciário e o judiciário disse: é legal sim a constituição de polícias para proteção, fiscalização e garantia dos direitos territoriais desses grupos indígenas. Em caso de violação, quem que pode acionar a justiça? As comunidades têm legitimidade, segundo o nosso artigo 232 da Constituição, para acionar a justiça, mas quem mais faz esse papel, quem tem esse papel institucional, daí constitucional também, é o Ministério Público Federal, que tem uma competência direta, mas também a própria Defensoria Pública da União tem esse papel de ir para o judiciário, de fazer denúncias no campo administrativo também, não é? Mas os indígenas têm formado muitos profissionais na área do direito, advogados indígenas, que também têm um papel importante nesse espaço de denúncia, de acessar o sistema de justiça, o judiciário, né, para levar essa demanda dos povos indígenas com relação à garantia desses direitos territoriais. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. Vinheta de transição. Estamos apresentando como funciona aí. Vinheta de transição no centro, como funciona aí? O Como Funciona Aí está de volta. E apresentadora Marina Campos. Os indígenas americanos vivem. Agora vamos para o Canadá. Por lá, os chamados First Nation
passaram por um processo de colonização e o Estado tenta reparar as consequências da doutrinação desses povos. A Letícia mora em Montreal e vai mostrar quais direitos eles têm. É com você, Letícia. Globo terrestre. Imagem se aproxima do Canadá, na América do Norte. Indicação pontiaguda em Montreal, Canadá. Bandeira do Canadá. Parque Olímpico de Montreal. Bairro residencial. Roda gigante iluminada à noite. Oi, gente. Letícia, meu nome é Uesug Videomaker. Uesug Procópio Chagas. Eu sou brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu aí no Brasil, eu era formada em comunicação, em publicidade e propaganda. Fiz uma especialização em cinema, TV e novas mídias. Embora eu tenha conseguido trabalhar em alguns lugares, em algumas empresas, hoje eu trabalho como educadora de pequena infância, do 0 aos 12 anos. Pessoas batem tambor. Então, da mesma maneira que aconteceu na Austrália, onde as crianças eram separadas dos seus pais, elas iam para internatos, eram longe, os locais longe, muitas vezes os pais não tinham nem acesso, não sabia nem aonde que era, nem como fazia para entrar em contato com seus filhos. Aqui no Canadá também foi a mesma coisa, tá? Eram escolas residenciais e elas tinham, sim, a questão de doutrinar a criança na língua e nos costumes do colonizador. Tanto fosse aqui no Canadá inglês quanto francês. E elas eram obrigadas, a todas elas, a se catolizar. Crianças indígenas em sala de aula. E essas reservas, por questões delas serem muitas vezes afastadas, o governo não tem como chegar lá. Então, não existem forças policiais. Letícia tem cabelos curtos, usa jaqueta jeans e óculos de grau. Floresta ocupa toda a paisagem do horizonte. Catavento gira solitário em meio ao campo no entardecer. Artigos indígenas vendidos em quiosque. Vestuários indígenas com penas. Cruz cravada no solo, próxima a uma estrada de terra em campo. Bandeira de tribo indígena movida pelo vento. Reserva indígena à beira de uma estrada. Cabeça de um índio esculpida em pedra no monte. Vinheta, como funciona aí? Voltamos a falar com o advogado e assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, Rafael Modesto. Doutor Rafael, a gente viu essa situação das crianças no Canadá, nessa tentativa de apagar a cultura deles. Aqui no Brasil, a nossa Constituição prevê essa proteção à cultura e à tradição dos indígenas? Eu acho que todos os países... Rafael Modesto, advogado e assessor jurídico do CIMI. Pelo processo de colonização, no mesmo sentido, por exemplo, desse que a moça explica com relação ao Canadá, não é? No Brasil existiam as reduções jesuíticas, né? As escolas de catequização, e que cortava esse liame cultural que a criança tem com a comunidade, que tinha com a comunidade, né? Então rompia com o lastro, e quando você rompe com esse lastro da formação, da educação da criança na comunidade, ela perde o sistema cultural, até porque tem elementos míticos da cultura, não é? Da cultura indígena, que faz com que aquela criança perca uma parte do universo cultural daquele povo, daquele povo, né? Então, naturalmente que após 1988, principalmente, com a promulgação da nossa Constituição, essa história mudou, né? A gente vê hoje escola nas comunidades, escolas bilíngues, né? Que respeita os sistemas econômicos, sociais, culturais, políticos e jurídicos das comunidades indígenas, né? Então, uma educação por professores indígenas dentro da própria comunidade, escolas na comunidade, então isso vem se efetivando, mas é uma luta, foi uma luta dos povos indígenas para poder conquistar esses direitos. Era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Além dessa educação bilíngue, quais outras políticas afirmativas que a gente tem hoje no nosso país para preservação da cultura dessas crianças, até nas escolas, por exemplo? Diferentemente do Canadá, que é uma educação superior ela é privada, no Brasil nós temos, né, esse sistema público, e o sistema público criou, não só para a população afrodescendente, mas para as comunidades, para as pessoas indígenas, as cotas, né? Então, os indígenas têm acesso à universidade a partir de cotas, que são reservadas, cadeiras nos cursos, né, de graduação. Isso é extremamente importante, que garantiu, inclusive, formação de advogados e advogadas indígenas que
sustentaram no Supremo Tribunal Federal recentemente no início do julgamento de um caso extremamente importante que discute a questão territorial, inclusive, não é? Mas também temos outras ações afirmativas voltadas para as populações indígenas, que são criações de cursos específicos, especialmente cursos para a formação de professores que vão dar aula, inclusive, nas suas aldeias. Voltamos agora ao Canadá e a Letícia mostra agora que por lá os índios não pagam impostos e têm direito a passaporte e identidade diferenciados. Letícia, conta mais como funciona aí. Museu de Arte de Montreal, rua com asfalto multicolorido ao lado. Prédios no centro da cidade em dia de sol. Trabalhando aqui com cinema e TV, Letícia Uezug, videomaker. Trabalhar num local, fazendo uma série que falava e retratava aí um ano de vida de um povo indígena dentro de uma reserva, fazendo aí pesca e extração de produtos marítimos. Eu tive a oportunidade de ver que são empresários, são pessoas que estão focadas em fazer dinheiro, levantar dinheiro e levar o dinheiro de volta para a reserva. Descendentes de indígenas tocam tambor pelas ruas. Eles podem transitar livremente e isso vai gerar, sim, certos conflitos entre as polícias fronteiriças, né? Existe por parte do governo uma tentativa de minimização de estragos e de danos via isenção de impostos. Então, essa isenção de impostos vai desde a pessoa que compra uma balinha até a compra de uma casa, de um carro. O dinheiro deles retorna todo para dentro da reserva, pelo menos nesse caso específico, e que eles lutam muito para o cuidado daquela região, o cuidado ecológico daquele local. Também faz parte de um projeto do governo uma diferenciação em descontos de universidades. Aqui no Canadá, você paga para estudar, mas para povos indígenas existem sim descontos, existe esse privilégio para que a pessoa possa embarcar dentro da universidade. Um grande abraço e foi um prazer participar do programa, espero ter contribuído. Vinheta, como funciona aí? Doutor Rafael, no Brasil os indígenas, eles são equiparados a um cidadão comum, eles têm também todos os direitos, tanto civis, criminais? Exatamente. Rafael Modesto, advogado e assessor jurídico do CIMI. Constituídos e mais aqueles direcionados à especialidade cultural, né, dos povos indígenas. Então, como a gente disse, o que regula o direito indígena é o direito constitucional, que é diferente do direito civil nosso, mas também se aproveita aos indígenas o direito civil no que couber, né? Então, são sim, desde 1988, pelo menos, quando essa Constituição Cidadã veio trazer um conjunto de direitos que até então não existiam, os indígenas deixaram de ser tutelados e passaram a ter todos os direitos civis, políticos, aí econômicos, sociais, mais os seus culturais, dos seus usos e costumes, não é? Então, sim, a resposta é positiva, tem todos os direitos e mais alguns ainda que são das suas especificidades. Inclusive os direitos eleitorais, ele tem direito tanto a votar como ser votado, ser candidato nas eleições. Exatamente, a gente vê um ano eleitoral, né, com muitas candidaturas indígenas, então tem direito de se eleger, de votar, né? Só que o voto para os indígenas, ele ganha um caráter de facultativo, ele não é obrigatório, né? O TSE tem uma resolução que regula isso, apesar de que tem uma contradição no nosso ponto de vista com relação a essa resolução, que ela fala de povos isolados, ou em isolamento, ou de recente contato, mas na nossa análise, partindo da Constituição Federal, nenhum indígena tem obrigatoriedade de votar, né? É claro que eles gostam de votar, eles gostam de participar desse espaço democrático e de também poder eleger os seus candidatos, né? Mas, por exemplo, a multa que qualquer pessoa poderia sofrer, essa sanção, né? Os indígenas não podem, até porque eles são isentos, assim como no Canadá, de impostos, de multas, né? O patrimônio público goza das prerrogativas da Fazenda Pública. Inclusive o CNJ, nesse ano em abril, através da resolução
454, tem um dispositivo que extrai do Estatuto do Índio essa prerrogativa e coloca nessa resolução, garantindo aos indígenas essas prerrogativas da fazenda pública com relação a impostos, taxas, prazo processual em dobro, benefícios da assistência judiciária gratuita e uma outra série de direitos especialíssimos. Doutor Rafael, muito obrigada pela entrevista e a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere como funciona aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Créditos finais. Direção Tchau. Diogo Ramos, produção Lívia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição e de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça 20 anos.